TV Visconde Angola. Novidade toca aqui. TV Visconde Angola. Novidade toca aqui. TV Visconde Angola. Novidade toca Olá, aqui. inscritos do canal Verdades da África. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa playlist Batalha entre Países. Neste vídeo maravilhoso, nós vamos fazer a comparação entre Marrocos e Egito. Antes de iniciar, gostaria de dizer que esse vídeo não tem por objetivo menosprezar nenhum país, mas pelo contrário, vamos enaltecer e conhecer cada um dos países presentes nesta batalha. Como forma de iniciar, eu quero pedir o teu like, a tua subscrição e coloca aí abaixo qual é a próxima batalha que você gostaria de ver na nossa playlist Batalha entre Países. Sem mais delongas, sem prolongar, vamos começar com essa grande batalha entre Marrocos e Egito. Primeiro round, Marrocos. Marrocos é um país localizado ao oeste da África. O Marrocos faz fronteira com a Argélia a leste e sudeste, o Saara Ocidental ao sul, o Oceano Atlântico ao oeste e o Mar Mediterrâneo ao norte. Sua área, excluindo o deserto do Saara Ocidental, que o Marrocos controla, é ligeiramente maior do que o estado americano da Califórnia. Marrocos tem uma população de cerca de 34 milhões de habitantes e sua área é estimada em 446 mil quilômetros quadrados. Sua capital é Rabat e a maior cidade chama-se Casablanca. Já o Egito, oficialmente chamado de República Árabe do Egito, é um país transcontinental que abrange o canto nordeste da África e a península da Sinai ao canto sudeste da Ásia. Faz fronteira com o Mar Mediterrâneo ao norte, a faixa de Gaza da Palestina e Israel ao nordeste, o Mar Vermelho a leste, o Sudão do Sul e a Líbia a oeste. O Cairo é a capital do Egito, enquanto Alexandria é a segunda maior cidade e um importante centro industrial turístico na costa do Mediterrâneo. Com aproximadamente 100 a 114 milhões de habitantes, o Egito é o 14º país mais populoso do mundo e o terceiro mais populoso da África, atrás da Nigéria e da Etiópia. Sua área é estimada em cerca de 1 milhão e 2 mil quilômetros quadrados. O Marrocos tem sido objeto de extensa migração e tem sido o local de comunidades urbanas que foram originalmente colonizadas por pessoas de fora da região. Controlada por Cartago desde cedo, a região foi mais tarde província mais ocidental do Império Romano. Após a conquista no final do século 7 d.C., a área mais ampla do norte da África passou a ser conhecida como Maghreb e a maioria de seu povo aceitou o Islã. Os reinos marroquinos subsequentes desfrutaram de uma influência política que se estendeu além das regiões costeiras. As tentativas dos europeus de estabelecer pontos de apoio permanentes no Marrocos a partir do final do século XV foram amplamente repelidas, mas o país mais tarde se tornou objeto da política das grandes potências do século XIX. O Marrocos tornou um protetorado francês em 1912, mas recuperou sua independência em 1956. Hoje é a única monarquia no norte da África. Embora o país esteja se modernizando rapidamente e desfrute de um padrão de vida crescente, ele mantém muito de sua arquitetura antiga e ainda mais dos seus costumes tradicionais. A maior cidade de Marrocos, o principal porto do Oceano Atlântico, é Casablanca, um centro industrial comercial. O Egito tem uma das histórias mais longas de qualquer país, traçando sua herança ao longo do delta do Nilo, de volta ao 6º e 4º milênio antes de Cristo. Considerando o berço da civilização, o Egito Antigo viu alguns dos primeiros desenvolvimentos da escrita, agricultura, urbanização, religião, organização e governo central. A longa e rica herança cultural do Egito é a parte integrante da sua identidade nacional, o que reflete sua localização transcontinental única, sendo simultaneamente Mediterrâneo, Oriente Médio e Norte da África. O Egito moderno
moderno remonta a 1922, quando conquistou a independência do Império Britânico como uma monarquia. Após a Revolução de 1952, o Egito declarou-se uma república e em 1958 fundiu-se com a Síria para formar a República Árabe Unida, que se dissolveu em 1961. Ao longo da segunda metade do século XX, o Egito suportou conflitos sociais e religiosos e instabilidade política, lutando contra vários conflitos armados com Israel em 1948, 1956, 1967 e 1973, e a ocupação da faixa de Gaza, intermitente até 1967. O atual governo do Egito, uma república semipresidencialista liderada por Abdel Fattah el-Sisi desde 2014, foi descrito por vários vigilantes como autoritário e responsável por perpetuar históricos de direitos humanos. O Islã é a religião mais praticada. A grande maioria do povo vive perto das margens do rio Nilo, mas cerca de 43% dos residentes do Egito vivem em áreas urbanas. Segundo round, população. A população atual do Marrocos é de 37.882.574 habitantes. Isso até dia 12 de agosto de 2023, com base na elaboração da World Matter, os dados mais recentes das Nações Unidas. A população de Marrocos é equivalente a 0,47% da população mundial. A densidade populacional em Marrocos é de 85 habitantes por quilômetro quadrado. 65,9% da população de Marrocos vivem em áreas urbanas. A idade média em Marrocos é de cerca de 29 anos. A expectativa de vida ao nascer, tanto para sexo feminino e masculino em Marrocos, é de cerca de 75,2 anos. A população atual do Egito é de cerca de 112.918.425 pessoas, isso até dia 12 de agosto de 2023. O Egito ocupa a posição 14 no lugar da lista dos países com maior quantidade de pessoas. A densidade populacional do Egito é de cerca de 113 pessoas por quilômetro quadrado. 41,3% da população do Egito vive em áreas urbanas. A idade média no Egito é de cerca de 24,2 anos, diferente da idade média em Marrocos, que é de 29,3. Ou seja, a população egípcia é mais nova do que a população de Marrocos. Um outro dado interessante é que a expectativa de vida no Egito é de 70,8 anos para ambos os sexos, enquanto que em Marrocos é de 75,2 anos. Nós conseguimos ver que Marrocos, em termos de indicador de expectativa de vida, está muito à frente do Egito, cerca de 5 anos. A religião no Egito controla muitos aspectos da vida social e é endossada por lei. A religião oficial do Egito é o Islã, embora as estimativas variam muito na ausência de estatísticas oficiais. Desde o censo de 2006 não existe um número específico, mas estima-se que cerca de 85 a 95% da população do país é muçulmana, com a próxima religião maior sendo o cristãos ortodoxos, captos, que tem uma estimativa de 5 a 15% da população. PIB. Vamos começar com Marrocos. Marrocos pertence ao grupo de países emergentes com um sistema econômico misto. Desde 1993, o governo seguiu uma política de privatização das empresas públicas, bem como da liberalização de muitos setores. A economia do país é uma das melhores da África, graças ao Tratado do Comércio e Exportação que o país fez com os Estados Unidos e com a União Europeia. Marrocos é o maior exportador mundial de fosfato e equipamentos petrolíferos. Os déficits comerciais e o orçamento de Marrocos cresceram desde 2010 para cá. A redução da despesa do governo e a adaptação a um crescimento econômico reduzido da Europa, o seu principal mercado, serão os desafios para os anos seguintes. O PIB do Marrocos atingiu cerca de 3,4 mil euros, falamos por habitante, mas o PIB geral bruto é de cerca de 127 bilhões de dólares. O país tem um dos maiores PIBs do continente africano. Já a economia do Egito costumava ser uma economia altamente centralizada, focada na substituição de importações sob o presidente Gamal Abdel Nasser durante o período de 1954 a 1970. A economia do país é a segunda maior da África, depois da Nigéria em relação ao PIB nominal, que ocupa a posição 41 no ranking
ranking mundial. Desde a década de 2000, o ritmo das reformas estruturais, incluindo políticas fiscais, tributação, entre outros, ajudou o Egito a se mover em direção a uma economia mais voltada para o mercado e estimulou o aumento do investimento estrangeiro. As reformas e as políticas fortaleceram os resultados e o crescimento anual do microeconômico do país. À medida que a economia do Egito se recuperava, outras questões importantes como o desemprego e pobreza começaram a diminuir significativamente. O país beneficia da estabilidade política, sua proximidade com a Europa e um aumento nas exportações. Do ponto de vista do investidor, o Egito é estável e bem apoiado por parte dos interessados. O PIB per capita do Egito é de 4.000 euros por habitante, mas o PIB, Produto Interno Bruto, em geral, é de 452 bilhões de dólares. O Egito está na posição 32 no ranking mundial, enquanto o Marrocos está na posição 60. Em questões de PIB, o Egito está muito à frente de Marrocos e também apresenta bons indicadores se compararmos com esse país. Então, neste quesito PIB, não há como não dar ponto para o Egito. Terceiro round, IDH. Começando com Marrocos. A fome tem forte presença tanto no imaginário do Marrocos quanto na realidade do país. Ao longo da história, a população marroquina tem sofrido secas cíclicas, marginalização, exclusão e roubos sistemáticos de suas riquezas e colheitas pelo Mackenzie, o regime político liderado pela monarquia. No Marrocos, o setor agrícola emprega 40% da força de trabalho e representa 15% do produto interno bruto, o que faz a economia do país e a situação econômica de sua população muito vulnerável a mudanças no mercado global e no clima. Para além dos desafios apresentados pela pandemia do Covid-19, o Marrocos sofreu também severas secas em 2019 e 2020. A capacidade das represas de fornecerem água para os vastos sistemas de irrigação do sul e leste do país caiu em 37% nacionalmente em outubro de 2020, enquanto que o déficit de água na superfície alcançou um alto recorde, cerca de 94%. A seca mais recente teve grande impacto nos setores rural e agrícola, que há décadas sofrem com o aumento das estiagens, bem como o crescimento da desigualdade consagrada pela liderança da monarquia. As consequências disto são mais óbvias na fome generalizada em Marrocos. Segundo o mapa da fome das Nações Unidas, a falta de comida não causa grande preocupação no país. Segundo este índice, avaliou Marrocos na posição 44 em relação a 107 países. Os dados acima são especialmente difíceis de crer, uma vez que a taxa nacional de pobreza multidimensional entre crianças é de 39,7% nas áreas rurais. Este número chega a 68,7% em alguns lugares. A pobreza multidimensional considera fatores como acesso à educação, assistência médica, água, higiene, moradia e alimentação. Agora vamos olhar um pouco para a situação de desenvolvimento humano no Egito. A nação mais populosa do mundo árabe está sofrendo uma crise cambial recorde e uma das piores inflações em 5 anos, tornando os alimentos tão caros que muitos egípcios não podem mais comprar frango, um alimento básico. Os preços das aves subiu em cerca de 30 libras egípcias. Isso no ano de 2021 para 70 libras egípcias. O custo crescente levou a Instituição Nacional de Nutrição do país a pedir que as pessoas passassem a comer pés de galinha. Mas o país ficou preso em um ciclo de empréstimos que, segundo analistas, se tornou insustentável. Sua dívida equivale a quase 85,6% do tamanho de sua economia. Alguns dos fatores que contribuem para a economia do Egito incluem o papel descomunal das forças armadas, que, segundo analistas, enfraquece o setor privado, bem como a alocação de grandes somas de megaprojetos como a Torre mais alta da África e uma nova capital no deserto, que abriga um Ministério da Defesa que as autoridades se gabam que é o maior que o Pentágono. A economia do Egito sofreu um golpe significativo nos últimos anos, principalmente na pandemia do Covid-19 e devido à guerra na Ucrânia. A pandemia viu os investidores retirar
girar em cerca de 20 bilhões no Egito em 2020. E as consequências econômicas da guerra na Ucrânia levaram uma quantia semelhante a deixar o país. O índice de emprego também é preocupante. A situação das crianças também é preocupante no Egito. Aqui eu não consigo ver um vencedor porque os dois países estão em situações parecidas no que diz respeito ao índice de desenvolvimento humano. Quarto round, cultura. A cultura do Marrocos é uma mistura de culturas árabes, amaziques e andaluzes, com influências africanas e hebraicas. Ela representa e é moldada por uma convergência de influências ao longo da história. Esta esfera pode incluir, entre outros, os domínios dos comportamentos pessoais ou coletivos, línguas, costumes, conhecimentos, crenças, etc. A gastronomia, a música, a poesia e a arquitetura são também influenciadas pela religião. A paisagem linguística do Marrocos é complexa, geralmente tende a ser horizontalmente diversa e verticalmente destratificada. Já no Egito, o árabe é atualmente a língua oficial do Egito. Chegou ao Egito no século VII e é a língua formal e oficial do Estado que é usado pelo governo e jornais. Enquanto isso, o dialeto árabe egípcio ou Masri é a língua falada oficialmente do povo. Das muitas variedades do árabe, o dialeto egípcio é o mais falado, os mais compreendidos devido à grande influência do cinema egípcio e da mídia egípcia em todo o mundo de língua árabe. Hoje, muitos estudantes estrangeiros tendem a aprendê-lo através de canções egípcias, filmes, sendo que o dialeto costuma ser rotulado pelo grande público como um dos mais fáceis e rápidos de aprender, principalmente devido à enorme quantidade de fontes acessíveis. De forma resumida, nós podemos dizer que Marrocos e Egito também sofreram, nesse caso, grandes influências devido à religião árabe. Nós falamos do Islã. O Islã influencia de forma séria no que diz respeito à cultura desses países. Então, são países que têm uma cultura, gastronomia semelhante. Mesmo a própria língua árabe é falada em ambos países. Então, podemos dizer que o Egito e Marrocos, culturalmente, são países bem próximos. Quinto round, educação. A educação em Marrocos é obrigatória até os 15 anos e gratuita. Apesar disso, muitas crianças nas áreas rurais não comparecem. Aquelas que fazem muitas vezes desistem antes de chegarem ao nível do ensino médio e há lacunas chocantes na alfabetização por causa dessas tendências infelizes. O programa da escola primária é projetado para durar 6 anos. As taxas médias de abandono para os meninos e meninas aproximam-se em cerca de 21%. O ensino médio, que ocorre em faculdades, requer 3 anos para ser concluído. Menos de 60% dos alunos conseguem ou desejam terminar esta fase. Durante o primeiro ano na escola secundária, os alunos seguem um currículo básico em artes e ciências, matemática e educação original. O Marrocos tem um plano ambicioso para combater o desemprego por meio de treinamento vocacional. O programa inclui a duplicação da capacidade institucional, além de parcerias com o comércio. Espera-se que cerca de 750 mil funcionários recém-treinados tenham alcançado um mercado faminto por suas habilidades. Educação no Egito. O Egito tem um extenso sistema educacional que supera todos os outros no Oriente Médio e Norte da África e onde até o ensino superior é gratuito. O programa de educação primário é obrigatório e segue um jardim de infância aos 4 anos. A escola primária, que começa aos 6 anos e leva 6 anos, durante esta fase introdutória, os alunos podem se matricular em escolas públicas, religiosas ou particulares por escolha. O ensino médio seguem-se 3 anos de escolaridade e preparatórios, ao fim dos quais é emitido um certificado de conclusão de ensino básico. Durante este tempo é examinada a aptidão do aluno para determinar seu melhor percurso de ensino secundário. Existem 3 correntes no ensino secundário, nomeadamente geral, 3 anos, técnico até 5 anos e profissional. As escolas técnicas secundárias são organizadas em torno de temas industriais, comerciais ou agrícolas. Tanto a escolaridade técnica quanto a geral são condutas para a educação terciária. A educação profissional inicial é oferecida em escolas separadas, após as quais os alunos podem se mudar para centros vocacionais ou entrar no mercado de trabalho imediatamente. O ensino superior egípcio é extensamente desenvolvido. Existem 17 universidades públicas, 16 universidades privadas, 89 instituições de ensino superior privadas e 51
61 instituições públicas não universitárias. No que diz respeito à questão da educação, Egito é uma das melhores exemplos em África e acredito que nesse quesito Marrocos fica para trás e tem muito trabalho pela frente. Sexto round, índice de segurança. O valor médio do índice de segurança em Marrocos foi de cerca de 5,49, enquanto que no ano de 2022, foi de cerca de 4,6. Se comparado à média mundial de 5,09, digamos que o índice de segurança de Marrocos é um pouco baixo. Dos fatores mais importantes, nós destacamos assaltos que acontecem em turistas, como é o caso de 2 turistas que foram assassinados no ano de 2018. As autoridades marroquinas prenderam 4 indivíduos em conexão com os assassinatos, incluindo um que tinha ligação com um grupo extremista. Além disso, no Marrocos há uma ameaça crescente ligada ao número de marroquinos simpatizantes ou pertencentes a grupos extremistas. As autoridades interrompem regularmente as células terroristas. Para 2023, o Marrocos ocupa a posição 61 dentre 145 países considerados para a revisão do Índice de Poder de Fogo. Já o valor médio do Egito no Índice de Segurança em 2022 é de cerca de 7,3 pontos. Em comparação a 177 países, Egito tem um índice de segurança acima da média. A taxa de criminalidade no Egito é geralmente baixa, mas alguns visitantes sofrem assaltos a mão armadas, agressões e arrombamentos de acomodações e carros. O Egito ocupa a posição 14 dentre 145 países no que diz respeito ao poder militar. O exército egípcio é a maior divisão dentro das forças armadas do Egito. Estima-se que seu efetivo seja em torno de 468 mil, mais de cerca de 480 mil reservistas para um total de 948 mil militares. O Egito tem uma força militar muito mais poderosa do que a força militar de Marrocos, sem contar que o Egito tem uma das melhores defesas aéreas do continente africano. No que diz respeito à segurança, eu acho que os dois países têm aspectos a melhorar, principalmente Marrocos em relação ao Egito, mas não vamos dizer que existem países perigosos em relação a Marrocos e Egito, e eu acredito que os dois países não são, digamos que, perigosos, percebem? Então são países relativamente seguros. É só ter a atenção em alguns aspectos aqui e ali, mas os dois países eu acredito que estão no mesmo patamar. Oitavo round, corrupção. No índice de percepção de corrupção de 2022 da Transparency International, o Marrocos obteve 38 pontos em uma escala que vai de 0 a 100, que é muito limpo. Quando classificado por pontuação, o Marrocos ficou na posição 94 dentre 180 países do índice, onde o país classificado em primeiro lugar é percebido como tendo o setor público mais honesto. Para comparação, a melhor pontuação foi de 90, a pior pontuação foi de 12. A corrupção também é apontada pelas empresas como um grande obstáculo para o investimento no Marrocos. A contratação pública é uma área com alto nível de corrupção e os contratos do governo geralmente são concedidos a empresas bem relacionadas. O Egito marcou 30 pontos em 100 no índice de percepção da corrupção de 2022 da Transparência Internacional. As empresas com conexão mais informais dentro do governo recebem tratamento preferencial navegando pela estrutura regulatória do Egito, fornecendo desincentivo à concorrência. O sistema legal ineficiente e aplicado esporadicamente e uma cultura generalizada de corrupção deixam as empresas dependentes do uso de intermediários conhecidos para poder fazer transações. Egito possui uma situação delicada de corrupção se comparado a Marrocos. Marrocos tem 38 pontos e o Egito tem 30, uma diferença de 8 pontos em relação um do outro. O Egito é um país poderoso, mas ainda tem muito a melhorar no que diz respeito à corrupção. Nesse aspecto, perdeu para Marrocos. Oitavo round, governo. Marrocos é uma monarquia constitucional com um parlamento eleito democraticamente. Porém, o rei é igualmente o chefe do governo. A aliança de forças políticas que patrocinaram a independência manteve-se no poder até 1958, quando Istiqlal assumiu o governo. Além de chefe de Estado, o rei de Marrocos também exerce a função de líder dos fiéis e defensor do Islão, o que lhe confere alto grau de legitimidade
legitimidade junto à população. A Marrocos é um país que ainda opta pela monarquia, mas nós temos um parlamento que é eleito de forma democrática. Já o Egito tem a mais antiga tradição parlamentar contínua no mundo árabe. Sua primeira Assembleia Popular foi criada em 1866. Foi licenciada pela ocupação britânica de 1882. A potência ocupante permitiu apenas a existência de um órgão consulativo. O nacionalismo egípcio antecedeu o seu homólogo árabe em muitas décadas, tendo raízes no século XIX, tornando-se um modo dominante de expressão de ativistas e intelectuais no país. O Egito é uma república desde 18 de junho de 1953. A Câmara dos Deputados, cujos membros são eleitos para mandatos de 5 anos, e a sede do Poder Legislativo. Eleições são realizadas de 5 em 5 anos para eleger um novo governo, e várias eleições já aconteceram no Egito. O sistema legal é baseado em leis islâmicas e revisão judicial por um Supremo Tribunal que aceita jurisdições obrigatórias. Egito e Marrocos possuem grandes diferenças no sistema do governo, no que diz respeito. Egito é um sistema presidencialista, enquanto o Marrocos é um sistema monárquico. Mas enfim, eu queria ouvir a vossa opinião. Se houve algum erro durante o vídeo, por favor me corrijam nos comentários, coloquem sugestões, coloquem observações para nós podermos melhorar na nossa batalha entre países. Não esqueçam, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Até a próxima batalha.